Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Vamos hoje entrevistar o professor Christian Lobauer. O professor Lobauer é um cientista político formado no Brasil e na Alemanha. E, além da sua atividade acadêmica, ele também atua na prática, na política brasileira, inclusive tendo se candidatado a vice-presidente da República na chapa de João Amoedo, pelo Partido Novo, no pleito de 2018. Além da sua atividade política, o professor Lobauer também é especialista nas relações econômicas entre Brasil e Europa, e notadamente Brasil-Alemanha. E irá hoje também nos dar uma prévia do que ele espera nos próximos anos, se finalmente poderemos destravar a nossa trava com a Europa e entrarmos para o grupo da OCDE e também assinarmos o tratado entre o Mercosul e a União Europeia. Junto comigo vai estar o Ronaldo Bianchi, diretor do portal RC1, e eu já vou logo fazendo a primeira pergunta. Professor Lobauer, a cláusula de barreira que vem limitando o número de partidos políticos aqui no Brasil, ela teria alguma participação, alguma influência nesse radicalismo que nós estamos vendo aqui no Brasil, nessa polarização na política brasileira? Bom, Marcos, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, cumprimentar aqui o Bianchi e você e o programa Espaço Momento Democrático. Satisfação estar com vocês aqui. Olha, a sua pergunta nos remete ao velho debate sobre a reforma política, né? Eu sempre digo que a mãe das reformas é a reforma política. E o ponto fundamental da reforma política deveria ser a reorientação do sistema partidário. 86% dos brasileiros não acreditam em nenhum dos partidos políticos que estão aí disponíveis, segundo as últimas pesquisas de credibilidade sobre os partidos políticos. Ou seja, nós temos 35 partidos políticos registrados em atividade, mais 70 na fila, e 86% não acreditam em nenhum dos 35 que está aí. Então, esse é o quadro que resume a credibilidade dos partidos do sistema partidário. Quando se fala de reforma política, entre outros temas, tem que se tratar fundamentalmente da cláusula de barreira. A cláusula de barreira, finalmente aprovada nos últimos anos, é boa. Ela é o que deveria ter sido feito lá atrás, talvez em 88, na Constituição de 88, já no início do sistema. O problema é que, para partidos novos e partidos menores, como é o caso do partido que eu participo ainda, ficou muito mais difícil, porque nós tínhamos, por exemplo, na legislatura de 2018, nós tínhamos oito deputados, e a cláusula de barreira estabelecia que o limite era 8 deputados para você poder fazer parte da reunião de líderes, né? Então, você tinha 34 partidos, 35 partidos no Brasil, tinha 28 representados no Congresso e tinha 15 que participavam da reunião com a presidência. Então, quando você não participa da reunião com a presidência, e não pode presidir comissão, etc., você é um partido que está ali meio que só para se manifestar, ele não tem peso político, né? Agora, a cláusula de barreira, de acordo com a regra que foi estabelecida lá atrás, foi para 11. Então, quem tem menos de 11 deputados ou deputadas fica nesse limbo de representação, mas sem força, sem reunião com o líder, sem com a presidência e sem presidir comissão e assim por diante. Então, resumindo, eu acho que a regra é boa, ela deveria ter sido muito mais rígida há muito tempo, porque a ideia é justamente você reduzir o número de partidos para alguma coisa em torno de 10, 12, e numa segunda leva levar para 7, 8, porque não existem 12 ideologias, não existem 20 ideologias, existem, tá aí, vai, forçando a barra, a gente tem 4, 5 ideologias, grupos que dá para você agregar ideias, né, para governar.
E o Brasil não consegue chegar nesse ponto. Então, assim, eu acho boa a ideia de se manter esse processo de cláusula de barreira, mas do jeito que foi, é sempre assim, do jeito que foi feito, tem sido ainda pior para partidos que queriam e construíram propostas diferentes. Nós vamos acabar chegando num momento que você vai ter MDB, PTB, PP, PR, PL, e nenhum deles vai ter credibilidade nenhuma. Então, vamos imaginar que nós temos que passar por mais um processo de reforma, mas eu não sei quando isso nem como isso vai acontecer. Christian, o Partido Novo é uma promessa que traciona um novo jeito de fazer política. Em 2018, decolou, teve uma boa votação para a presidência, teve uma votação importante para a Câmara, para o Congresso Nacional, com ótimos representantes, e agora, em 2022, teve um recuo. Por que aconteceu isso e o que pode ser feito para tracionar novamente o partido? Olha, bem, aqui tem as causas externas e as internas, né? Acho que, para tentar ser bem breve, bem direto ao ponto, o fenômeno da polarização, quer dizer, quando a gente teve esse fenômeno do Bolsonaro e o PT do outro lado, que já vem vindo desde a democratização, o PT sempre foi a força do outro lado, a eleição do Bolsonaro despertou uma parte irrelevante da sociedade que é mais conservadora. Agregou essa sociedade toda aí. Não é bolsonarismo, é um vácuo que existia e hoje continua existindo para uma agremiação, ou para algumas agremiações, duas talvez, liberais conservadoras de verdade, né? E o Novo nasceu nesse momento, quando nasceu em 2018, ele propunha não só uma agenda liberal conservadora, mas de direita e centro-direita, mas ela propunha muitas práticas políticas que até hoje não chegaram aos pés de nenhum outro partido. A não utilização do recurso público para fazer campanha e para do fundo partidário, do fundo eleitoral, práticas de comportamento ético regidas pelo partido que não existem em nenhum outro partido, a divisão entre dirigentes e mandatários, quer dizer, quem é dirigente não pode ser mandatário, quem é mandatário não pode ser dirigente, várias ideias que a gente achava que eram importantes, relevantes para construir um partido. Aprendemos muito e erramos muito. E aí vem a resposta, a parte 2 da sua pergunta. O que aconteceu? Com a polarização, a gente teve dentro do partido a partir de 2020, principalmente, um grupo interno que achava que tinha que ir para cima do governo Bolsonaro, quer dizer, liderar um processo de impeachment do presidente Bolsonaro por causa do estilo dele e por causa das primeiras ações que ele foi tendo em relação à pandemia. Que, para mim, que pertenço ao grupo que se opôs a essa agenda foi muito impulsionada pelo João Amoedo, tem que se dizer, dividiu o partido. E, na minha visão, continua sendo, é uma coisa assim, quase não é uma infantilidade, é uma burrice de um tamanho que isso fez com que o partido, que tinha, em fevereiro de 2020, quase 50 mil filiados pagantes, voluntários. Você imagina o que é, no Brasil, você fazer um partido político que tenha 50 mil pessoas que voluntariamente pegam o seu dinheirinho e colocam no partido. 50 mil. Hoje ele tem 7. E com a inadimplência de quase 20%. Então, sim, o que a gente fez ali atrás foi uma burrice de um tamanho, porque essa insistência nessa agenda, que ia contra, inclusive, a vontade dos mandatários. O governo de Minas não podia brincar de não gosto de Bolsonaro. O governo de Minas, no início do governo, recebia 780 milhões por mês para pagar a folha. Porque o Pimentel, governador de Minas Gerais, deixou Minas Gerais num tal estado que não pagava a polícia desde setembro de 2018. PT, né? Vamos deixar bem claro.
PT, PT. PT clássico, né? O que o PT sempre fez e sempre fará. Ele estoura o caixa. O Zema precisava recuperar o Estado, precisava do governo federal. Aí vem o partido, uma facção do partido, e resolve trazer a pauta do impeachment do Bolsonaro para a mesa. Aí realmente foi um desastre absoluto, porque o desgaste de quase 1 ano e meio nessa agenda fez com que mandatários, inclusive, quase abandonassem o partido, né? Toda a nossa bancada federal era toda contra essa agenda. A gente sempre pregou pela independência do partido, sempre pregou por uma alternativa a tudo que estava aí, sempre pregou por vamos votar a favor de projetos que são de interesse do Brasil, de interesse da nossa ideologia, independente do governo, e vamos votar contra projetos que não são do interesse do Brasil e também são contra a nossa ideologia. Era isso que tinha que ter sido feito, tão simples quanto isso. Mas, infelizmente, o João liderou esse momento e rachou o partido perdeu muito tempo, perdeu a graça do partido, né? Ele perdeu a marca que ele tinha, ele foi arruinada. O resultado está aí. Em 2022, a gente elegeu um governador, mas elegeu o governador, não elegeu o governador do Novo. A eleição do Zema foi a eleição do Zema. As pessoas votaram no Zema, elas votaram no Zema e no Lula, né? Elas não votaram nenhum deputado federal de Minas Gerais do Partido Novo. Nós não elegemos nenhum. Como é que você pode eleger o governador do segundo maior estado eleitoral do Brasil e não eleger um deputado federal? Então, esse é o resultado. E elegemos 3 deputados federais. Teria que ter feito uma bancada de 11 para continuar no jogo e no projeto de expansão, de crescimento. Um é do Rio Grande do Sul, a Adriana é de São Paulo, e o terceiro de onde é? O terceiro é o Gilson de Santa Catarina, que foi reeleito. Tá. É um deputado de Pomerode. Um deputado muito bom, mas assim, não tem essa visibilidade toda, mas ele é um ótimo deputado, um advogado, muito bom. E tivemos vários bons resultados de candidatos com bons votos, mas o quociente eleitoral mudou muito, aumentou demais. E então, por exemplo, você tem, a Marina Helena teve 90 mil votos em São Paulo, mas nem chegou nem perto de poder ser eleito. Você precisava ter quase 150 mil para ser eleito. Então é isso, Fê. A gente fez a gente regrediu 3 casinhas no jogo. Nós estamos mais ou menos como nós estávamos em 2016, quando a gente começou o jogo. E agora estamos tentando repensar o partido, reconstruir, mas não é uma tarefa muito simples, porque, primeiro, que o que era novo não é mais novo, né? Depois, tem um debate sobre o uso do fundo partidário, que é um debate que não tem consenso. Eu sou do grupo que acha que a gente tem que usar os recursos que ali estão, acumulados. Para você ter uma ideia, hoje o Partido Novo tem 100 milhões de reais que ele não usa por princípio, mas ele não consegue devolver para o Tesouro e também ele corre o risco de, se não usar, o recurso ser usado pelos outros partidos, que a gente sabe como usam. Então, assim, por que é que nós não usamos de uma vez esse recurso, já que as pessoas não dão a menor bola pelo fato da gente não usar o recurso, né? Vocês, por exemplo, que sabem o que nós estamos falando, dão. Mas a maioria dos eleitores não tem ideia do que isso significa, não tem ideia dos recursos que se usam nos partidos, não tem ideia de como os partidos usam os recursos, e a gente deveria usar para fazer o que a gente sempre pregou, ajudar a nossa agenda de um dia acabar com o fundo partidário. Mas vamos usar o dinheiro, porque nós estamos com recursos não temos recursos para pagar a conta de luz. A campanha dos nossos deputados em 2022 foi uma penúria, um negócio horroroso, não tem mais dinheiro na praça. Depois que o Congresso estabeleceu 6 bilhões de reais para fundo partidário eleitoral, em 2018 era em torno de 1. Então, o que aconteceu? O sistema privado não quer mais saber de essa pessoa física. Depois que o Supremo tomou a decisão iluminada de tirar o financiamento de empresa privada de campanha pública, que é uma burrice também sem tamanho, por causa do lado da Lava Jato, por causa da JBS, etc., Odebrecht, etc., o que aconteceu? Só pessoas físicas podem contribuir.
Aí eles aumentaram para 6 bi quase contribuição, contribuição pública. O que as fortunas brasileiras falam quando a gente vai atrás de dinheiro para a campanha? Assim, eu já pago imposto demais, vocês têm 6 bi para usar, usa o dinheiro público. E a gente fica com aquela cara, não, mas por princípio a gente não usa e tal. Não dá mais. Agora, esse não é um consenso também dentro do partido, você entende? Metade acha que tem que continuar lutando pelo modelo privado. E aí, isso é aquelas coisas, né? Conversa para conseguir avançar. Christian, eu queria agora explorar um outro lado seu, que é o lado do relacionamento Brasil-Alemanha, Brasil-Europa. Foi noticiado que o premier da Alemanha virá ao Brasil nos próximos dias, nos próximos meses, vai fazer uma visita ao Lula, ao nosso presidente. Então, eu queria que você me dissesse se nós estamos esse momento de relacionamento Brasil-Alemanha e Brasil-Europa, extrapolando um pouco, uma vez que a Alemanha é o principal país europeu, como é que você vê isso para os próximos anos? Então, o Matos, a história do pós-guerra nas relações Brasil-Alemanha, ela teve momentos de muita intensidade, né? Um destaque ali para aquele período do governo Geisel, talvez tenha sido um momento mais profundo, mais intenso, em que houve até uma coisa inédita na época da Guerra Fria, ainda que foi uma aproximação estratégica. Aí sim, pode-se usar a palavra estratégica, coisa que se usa por aí todas as semanas com relações com China, com outros países, e que não é estratégica. Era estratégica, sim, porque a Alemanha tinha uma participação no processo de industrialização brasileira, de produção de energia, principalmente, que foi uma coisa inédita e está aí até hoje. São Paulo é a maior cidade industrial alemã do mundo até hoje, né? Mas nos anos 90 para cá, as relações foram mudando também por essa intensidade no processo de integração europeu, ou seja, a agenda alemã mudou muito, ela passou a ser, em boa parte, uma agenda europeia, não totalmente, mas essa coisa híbrida que é a agenda da política externa europeia, dos interesses europeus. Então, a Alemanha deixou de ser só Alemanha para ser muito Europa, né? Aliás, ela é dos pilares dessa agenda. Se não fosse a Alemanha, a Europa acho que talvez nem existisse mais. A União Europeia, o processo de integração, depende muito dos alemães. Então, dos anos 90 para cá, no período que o Helmut Kohl ainda estava no comando, ele investiu muito na agenda europeia. E aí, junto com essa agenda vem uma coisa que é a agenda do meio ambiente, né? Então, a agenda europeia, ela hoje, e a agenda alemã em particular, ela está muito vinculada ao meio ambiente. As relações com o Brasil, apesar dessa tradição industrial, de cooperação industrial, de tecnologia, de universidades, tem muita integração de estudantes em programas antigos, do DAD, das fundações partidárias, que foi o meu caso. Eu fui bolsista da Fundação Adenauer, mas tem muita gente que foi bolsista da Fundação Ebert, da Fundação Boll, da Fundação Naumann. Então, tem uma integração forte do ponto de vista científico, professores, etc. Isso continua. Mas o meio ambiente, acho que foi para a ponta da lista. Então, isso tudo mudou um pouco, assim, no último governo, em função dessa da atratividade, dessa versão, dessa agenda confusa que se fez em torno do meio ambiente, a Alemanha se afastou. Quer dizer, o momento máximo é a retirada desse financiamento, desse fundo Noruega-Alemanha de auxílio para projetos de defesa da Amazônia, né? Então, a intensidade das relações do Brasil com a Alemanha caiu em comparação a outros momentos do passado, e as relações com a União Europeia pioraram. E ainda além, para acumular essa coisa do meio ambiente, vem uma coisa conectada diretamente, o acordo birregional. Eu acompanho o acordo birregional desde a minha época de universidade, desde o acordo quadro de Madrid de 95. E o acordo de comércio deveria ser um acordo de comércio, né, de integração comercial, um acordo econômico. Ele foi se transformando nesses anos num acordo amplo de regras, de regras de comércio, mas também de regras de meio ambiente, cláusulas trabalhistas. E aí
É um acordo que não vai acontecer nunca, porque ele teve duas chances de acontecer, e eu estava lá quando eu trabalhava na Fiesp, em 2001, quando ele estava pronto para ser assinado, faltavam dois detalhes, que era o tamanho da cota de açúcar e o tamanho da cota de carne bovina. E também tinha uma cota de carne de frango, que era fácil de resolver, mas tinha a questão do açúcar e da carne bovina. E nesse momento foi o momento de assinar aquele acordo, nós não conseguimos, ainda era o governo Fernando Henrique. De lá para cá, a conversa é uma conversa bem mole. Eu estou utilizando aqui estou sendo muito pouco castiço aqui no português, mas é uma conversa bem mole, assim, são muitas reuniões, é um gasto de energia intenso, enorme de dinheiro, tempo, burocracia, para assinar um acordo que não vai ser assinado porque os europeus não querem assinar, né? Eles têm picos tarifários em produtos em que o Brasil é grande exportador e só aumenta o pico. Eles têm escalada tarifária, ou seja, à medida que a gente agrega valor no Brasil, que são poucos produtos que a gente agrega valor, lá aumenta a tarifa e aí eles não mexem, o resto é tudo zero. Mas para esses produtos é um problema. E eles querem entrar no mercado industrial brasileiro, que já está às ruínas, sem nenhuma dificuldade, sem transferência de tecnologia, sem. Então, sim, começa assim, né? E termina agora com esse show, que é essas cláusulas ambientais e trabalhistas, que são assim: olha, tá tudo certo, tá assinado, só que tem que ratificar pelos parlamentos. Aí chega no parlamento holandês, no parlamento austríaco, no parlamento francês. Ah, mas eles estão destruindo a Amazônia. Então aplica artigo novo lá, que tem uma interpretação hermenêutica que vale para qualquer coisa. Aplica esse artigo aqui, que é cláusula ambiental. Então o parlamento francês não ratifica. Então é uma coisa, eu vou dizer para você, se eu fosse poderoso no Brasil, eu virava essa página, tirava da agenda. Porque é o seguinte, o comércio do Brasil e Europa é o mesmo há 15 anos. A gente exporta aqueles produtos que eles querem comprar. Não é? A gente não exporta os produtos que a gente está produzindo e expandindo, a gente exporta o que eles querem comprar. E os europeus estão imprimindo uma agenda para o mundo, tentando exportar uma agenda ambiental, comportamental, de consumo, de civilização, que não é comprável, principalmente por países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, África do Sul, Austrália. Não vamos comprar essa agenda deles. Então é uma conversa de maluco. Eles querem que a gente não coma alimentos industrializados, eles querem que a gente não utilize defensivos químicos na agricultura, eles querem que a gente coma orgânicos, eles querem que a gente tenha uma visão de desmatamento zero, ou seja, descumprindo a lei brasileira, que é o Código Florestal. É uma agenda de maluco, não tem como implementar, não vai acontecer. E o PT agora no governo está todo festejado, o Lula agora vai salvar a humanidade, a Marina voltou, vai parar de queimar a Amazônia. É uma conversa também desculpa, mas chega à beira ao ridículo. A versão europeia sobre o Brasil vai melhorar, vai ter que melhorar, porque eles torceram tanto pela vitória da oposição, agora eles vão ter que dizer que melhorou. Mas o fato é que nós vamos continuar tendo dificuldade de controlar a ocupação do espaço e do uso da terra no Pará, que é onde tem os 8 municípios que desmatam 80% do desmatamento brasileiro. Porque a gente não tem controle daquilo e não continuará não tendo, porque não tem responsabilidade de Estado para fazer isso. Não tem compromisso de Estado. O Pará é um Estado bandalheira. E o Brasil é um país que não consegue administrar a própria cozinha. Então, como é que nós vamos tratar desse problema? É o Bolsonaro o problema? É o Ricardo Salles o problema? Não é. Devia ter uma intervenção no Pará, né? Para poder ter alguma possibilidade, né? Devia estar assim. Nem o que isso. deveria ser feito? Um estadista brasileiro, independente de partido, tomar uma decisão de que uma parte do orçamento disponível será utilizada para um trabalho inédito de ocupação e de controle e de segurança nesses 8 municípios. O que está acontecendo ali? Você acha que a soja brasileira, que nem os europeus cantam, que nem o Macron canta toda semana, a soja, eu não vou mais comprar a soja brasileira. É bem cínica, né? É uma posição cínica, né? Não, é uma coisa inacreditável. Não é sério. E as ONGs todas repetem e publicam coisas que não existem. Não, e são financiadas, né? Eu sou do São ramo. financiadas por esse lobby, né?
Eu tenho os números todos. 1,5% da soja brasileira está plantada na Amazônia legal. Legal, não na Amazônia bioma. Então, se o Brasil tivesse uma posição responsável de país sério, ele construiria um programa de ocupação, de defesa, de segurança desses 8 municípios. Tem município ali que é maior do que o estado do Sergipe, né? Municípios. É do tamanho da Bélgica. Exato. Então, e de fazer um trabalho de. Porque quem é que está queimando a imagem brasileira no mundo e os europeus estão surfando dessa coisa? Quem é? É a madeira ilegal, que, aliás, alguém está comprando essa madeira, mas eu não vou entrar no mérito dessa conversa, mas é a madeira ilegal, é a grilagem de terra, é a pecuária extensiva muito porcaria, que não tem nada a ver com a produção e exportação de carne do Brasil, né? E é o garimpo ilegal, o garimpo de manual, que não é um garimpo organizado de empresa canadense, que é o que a gente deveria aprovar e trazer para o Brasil. Não, isso também não pode, é proibido. Mas o garimpo ilegal, o garimpo manual, e ele destrói mesmo. E esse é o problema, está diagnosticado, todo mundo já sabe onde que está, quem que é, mas o discurso europeu e brasileiro das ONGs, e dos brasileiros também, a turma aí das universidades, das ONGs no Brasil, faz um discurso anti-Brasil que é uma vergonha nacional, né? Uma turma que joga contra o país. Então, assim, os europeus estão dentro desse contexto. A nossa relação com a Alemanha, o Scholz vem agora, não veio visitar o Bolsonaro de bronquinha, agora ele vem e vai abraçar o Lula, dizer, que bom, vai cumprimentar a Marina e tal. Por quê? Porque o eleitorado dele lá, que é do CDU, diga-se de passagem, não é nem da social-democracia, é conservador. Mas a agenda conservadora alemã e social-democrata é muito parecida, quase igual. E eles precisam prestar conta para o eleitorado. E o eleitorado médio alemão acha que nós estamos tacando fogo na Amazônia. Estamos destruindo tudo, vai acabar a Amazônia em 2 anos. Então, é assim que funciona o mundo hoje, é um mundo da hipocrisia completa. Bom, vamos voltar aqui para o nosso lado e pensar um pouco sobre essa polarização instalada, né? Até agora instalada, entre o PT e o resto, e alguns outros partidos, PSOL, PSB, que fizeram essa coligação para o Lula vencer. Como a gente vai superar essa fase de polarização e se temos força, depois dos elementos de 8 de janeiro, dos acontecimentos de 8 de janeiro, se a gente tem força para romper essa polarização? Eu acho que o Brasil nunca passou por uma situação tão difícil. Ela já era difícil com a provável reeleição do PT. Eu acho que teria sido muito bom para o país, independente da figura do Bolsonaro, que tivesse tido uma continuidade do regime anterior, porque o Brasil estava entregando algumas coisas boas. Tinha muito problema, tinha muita política ruim, tinha muita gente ruim no governo, mas ainda assim, comparativamente com o funcionamento da burocracia e a entrega dos números de performance com pandemia, não eram ruins. Isso tem que ser dito porque parece que a gente estava vivendo no inferno e não estava. Infelizmente, isso não aconteceu, houve uma eleição, não acho que houve fraude, acredito nas urnas eleitorais. Infelizmente, foi uma vitória no Photoshop, como a gente já dizia lá atrás, lá em meados do ano, quem estava acompanhando, entendendo o jogo, sabia. Vai ser uma porcentagem pequena a vitória, a polarização é um fato. Bom, estamos diante de um novo governo, que, de novo, não tem nada. O discurso de posse do governo do presidente da República é uma cópia piorada do discurso que ele fez em 2003. É a mesma história de que vou trabalhar para que todos os brasileiros tenham um café da manhã, um almoço e uma janta. Quer dizer, não é possível que depois de 20 anos, um mundo em transformação constante, tecnologia, integração, imigração, novos produtos, logística transformadora, tal, o Brasil tenha o mesmo discurso boboca que teve há 20 anos atrás, com o mesmo governo, com as mesmas pessoas. Estou dizendo isso, Bianchi, pelo seguinte, nem o partido que ganhou tem uma nova geração de pessoas novas, políticos, que fossem do PT, que fossem de esquerda, não importa.
que são pessoas novas, que pensaram coisas novas, que viessem com publicações, pensamento novo. Não tem. Nós estamos diante do Mercadante, da Glaze, do Jacques Wagner, do Rui Costa, do Humberto Costa, dessa turma toda que a gente já sabe, conhece há muito tempo. E esse pessoal está demonstrando, com 2 semanas de governo, que não veio para governar para o Brasil todo. O que deveria acontecer? Qual é que fosse o governo, ele deveria vir com um discurso, uma prática de governar para todos os brasileiros, de cooptação das forças políticas. E metade do Brasil não quer esse governo, diferentemente de outros momentos. Está muito claro, tanto não quer, está tão inconformado que chegou a esse absurdo de se concentrar em frente das Forças Armadas em vários lugares do Brasil, que é uma bobagem, na minha visão. Não vai adiantar nada pedir para as forças fazerem intervenção, e as forças também, se fizessem, fariam uma burrice enorme. Elas não farão, e não são idiotas. Elas sabem como funciona o Brasil. Elas têm um compromisso constitucional, elas não vão fazer intervenção. Então, as pessoas não entenderam. Foram se concentrar e depois, ainda agora, fizeram esse show de horror que foi destruir o Congresso Nacional. Isso significa que o estadista, ou o presidente responsável, ou a equipe de governo responsável, chamaria todos para uma integração, para uma conversa, faria um discurso de Brasil para frente. Para um pacto, né? Deixa o passado para trás. Vamos pegar esses 1.500 pessoas que foram presas, faz uma ficha, solta todo mundo, e fala, olha, pessoal, bola para frente. Não, o que eles estão fazendo? Estão esticando a corda. E aí nós ficamos dependentes do Congresso Nacional. E aí o problema é esse. Tudo tem que ser resolvido no Congresso Nacional. Quem faz processo de juiz do Supremo é o Senado, está na Constituição. Quem consegue conter as ações histéricas de executivo louco é o Congresso Nacional, ou deveria ser o Congresso Nacional, são as bancadas de oposição. E nós temos um Congresso amorfo, quer dizer, fluido. Então, no primeiro dia do governo, a gente tinha, em tese, meio Congresso de oposição. Hoje a gente já tem 1/3. Então é muito ruim o sistema, porque dos 513 deputados, para ser gentil aqui, 200 estão lá para resolver o próprio problema. Então eles vão para o lado que for. O próprio PL, que nasceu com 99 deputados nessa legislatura, já vai rapidamente desidratar. Basta chegar aí a janela partidária de abril, nós vamos assistir o PL desidratando. Nós vamos assistir o próprio União Brasil, que deveria ser um partido de oposição, já dá demonstrações claras de que vamos conversar, distribui cargo para a turma que a gente compõe. Então, o nosso sistema político, como está falido, está distante das pessoas, das pautas do país, das pautas de política pública séria, a gente fica preocupado, porque se esse governo, que eu acho que vai acontecer, ele consegue compor com esse jogo, que é o que ele fez a vida toda, o Lula fez isso, a Dilma fez até onde conseguiu. Veja, a Dilma, quando foi empichada, ela tinha mais de 400 deputados na base parlamentar que ela tinha de apoio. Então, apoio ou não apoio significa muito pouco no Congresso brasileiro, depende dos acordos do varejo. E o Lula vai fazer exatamente a mesma coisa, já está fazendo, a mesma coisa que sempre fez, acordos de varejo, para manter a base de Congresso. Então, assim, acho que o Congresso deveria ser a nossa esperança. Estou em dúvida se o Congresso vai realmente cumprir o seu papel, que seria conter essas políticas alucinógenas de, dar um exemplo qualquer, moeda comum sul-americana. Isso não tem nenhuma chance de acontecer, não vai acontecer. Se eles tentarem fazer, não vai dar certo, né? Então, assim, o que esses caras trazem de volta esse tipo de pauta? Para mim, assim, eles querem jogar areia nos olhos do eleitor, fazer espuma, falar em integração latino-americana, essas coisas que não acontecem nada, ainda falar em moeda num país vizinho que está de joelhos, que é um pária do sistema financeiro internacional, com o Brasil, que ainda tem uma certa credibilidade no sistema, né? Tem reserva, tem exportação. Então, assim, é uma das coisas. Quem contém esse tipo de agenda, esse tipo de discurso? O Congresso. Chamar o ministro da Fazenda e falar: escuta, amigo, não, isso aí está fora da agenda, não é isso aí, não. Mas nós não temos isso. Então,
eu vou fazer um wishful thinking aqui, porque não, assim, como o quadro se apresenta, é ruim. Eu tenho já quase convicção de que nós vamos passar 4 anos em que o Brasil vai empobrecer, como sempre foi quando o PT passou pelo governo, com exceção do primeiro governo Lula. O Brasil empobrece quando o PT aparece. Mas eu não acho que o Brasil transforma em... Não tem ruptura institucional, de qualquer tipo não vai ter, e não se transforma em Argentina e muito menos em Venezuela. Ele só sofre com as barberagens, as bobagens e a perda de energia que esses líderes que estão no comando agora vão colocar na mesa. A gente gasta muito tempo com um monte de bobagem, e o resultado é que a população mais pobre vai pastar, vai sofrer, porque é visível nas ruas os resultados da pandemia que deixaram no mundo e no Brasil, e a gente precisaria de gente realmente interessada em governar, e não em lançar balão de ensaio, que é o que o PT sempre fez. Num ambiente polarizado é muito, muito mais complicado, muita gente insatisfeita, não vai poder fazer nada, pode gritar, pode chorar, a única saída é o Congresso Nacional. Então, a nossa possibilidade de sair da polarização é pequena. Eu acho ruim, eu acho baixa. Eu acho que eles vão esticar a corda. E aí vai ter que ter um lampejo do presidente da República, e depende muito, infelizmente, da cabeça do Lula, que é melhor do que da Dilma, né? Para tentar compor. Então, essa conversa que ele teve com o Tarcísio, por exemplo, é o que deveria acontecer. Ele deveria pegar um avião e ir lá conversar com o Tarcísio até, ou então chamar o Zema para conversar, chamar o Eduardo Leite, tirar foto com o Eduardo Leite, chamar o Riedel, Riedel, vem cá, vamos conversar. É isso que deveria acontecer. Eu espero que ele tenha esse brilho, porque se ele ficar nessa de faz um pouco isso, depois fala para o MST fazer um discurso de Setembro Vermelho, se ele faz essa coisa que ele sempre fez, né? Ele alimenta todos os lados e deixa a turma brigar. É o estilo Lula. Depois ele toma uma decisão lá na frente. Se ele fizer isso nesse ambiente político de hoje, é muito ruim, muito ruim. Ele deveria chamar para si. Ele tem 77 anos, ele não sei se vai conseguir ter mais um mandato, ele precisa entregar, e seria bom enfim, seria bom para todo mundo, para brasileiros, para ele, para a biografia dele, para todo mundo, mas não tenho muita segurança que ele vai fazer isso. E, no caso, como é que você está enxergando esse ativismo judiciário? Talvez a figura mais proeminente é o Alexandre de Moraes, né? O que a gente tem o que a gente espera disso? O que vai acontecer com o novo Congresso? Na Constituição, quem cuida desse eventual, que a gente não tinha vivido ainda de forma tão absurda, tão extrema, esse hiperativismo do Supremo, e de algumas figuras com destaque para o Alexandre de Moraes. Qualquer pessoa sensata já viu que as decisões monocráticas que são tomadas por ele não deveriam ser tomadas, não poderiam ser tomadas, algumas são inconstitucionais, ele não tem poder, nenhum juiz sozinho do Supremo tem poder para desalojar um governador, como ele fez. Então, assim, ele já passou de todos os limites. Bom, quem controla os juízes do Supremo? O Senado. E o Senado, de acordo com a Constituição, o Senado deveria ter, agora, com a mudança de governo, ganhado algum tipo de independência, né, ou de resistência, porque o Senado tem uma boa quantidade de senadores, agora, se não me engano, são pelo menos 30 senadores que deveriam facilmente ser oposição, né? E 41 já define uma votação majoritária no Senado. Mas essa costura que é feita pelo PSD, do Kassab, de reeleger Rodrigo Pacheco, nos leva a crer que o Senado vai ficar fraco nesse sentido. Ele não vai ser protagonista de um controle do judiciário. Pelo contrário, ele vai ser conivente. Então, nós vamos depender, Bianchi, se no andar da carruagem, se ficar esse Senado aí com 8 arautos da oposição, 10, seria Moro, seria Mourão, né? E mais meia dúzia, 10% realmente de senadores que vão para a briga, que não teriam força para empichar ou para enfrentar o judiciário, nós vamos depender das conversas bilaterais de figurões da República.
o que é que o Sarney vai fazer quando em outras palavras, quando é que o Sarney vai pegar o telefone, quando é que o Temer vai pegar o telefone, quando é que o Alckmin vai pegar o telefone, vai ligar para o Alexandre ou vai ligar para mais 2 ou 3 e falar: pessoal, para, porque já passou do limite. É isso que tem que acontecer. As instituições não vão conter esse hiperativismo judiciário. Está na cara. O que eles estão fazendo já é... O Alexandre de Moraes perdeu totalmente a noção. Qualquer jurista aí, honesto intelectualmente, já falou e já escreveu. Não tem como, né? Tem uma parte das bancadas federais de deputados, alguns senadores que estão se manifestando de forma veemente. O Van Hatten é nosso deputado federal, está colocando clareza, já passou de todos os limites. E tem um pessoal nosso, Bianchi, amigo nosso, lá da bancada da cultura, que eu continuo conversando, estou no grupo ali, o pessoal intelectual aí das universidades, que faz um silêncio ensurdecedor em relação a isso, que me choca. Eu discuto por WhatsApp aqui e fico isolado. Vocês não vão falar nada sobre isso daqui? Vocês não vão falar nada? Gente que defendeu a democracia a vida inteira, vocês não vão falar nada sobre essa decisão absurda de tirar a gente das redes sociais, na canetada, né? Fernão lá na Mesquita, Rodrigo Consentino, para dizer apenas uns nomes aí que estão mais, né? São fora, não pode falar. O Marcos Cavalcante, o Marcos Sintra. Marcos Sintra, né? Marcos Sintra, como que é o negócio? Aí você vê gente da GV quieta. Teve gente da USP, muda. É inacreditável mesmo. O silêncio dos antigos presidentes também é uma coisa ensurdecedora. O Sarney não fala nada, o FHC não fala nada, o Collor não fala nada, ninguém fala nada. Então, nós estamos vivendo em que república, Cristian? Então, é assim, daí, quando começa assim, a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba, né? Porque vai chegar uma hora que vai chegar no deles. Aí, o que eles vão falar? Isso é aquela coisa clássica, aquela descrição, acho que é do Bertolt Brecht, né? Se não me engano, é o Brecht que escreve a questão do início do totalitarismo alemão, no início dos anos 30. Né? Primeiro foi um deputado, depois foi o meu vizinho, depois quando chegou em mim eu não sabia mais o que fazer. Né? Não é o Brecht, não, mas é atribuído a ele. Normalmente corre no nome dele, Brecht. Eu não sei se o quotation é dele, mas eu já... Tem o filme O Jardim dos Visconti, que é um clássico sobre isso. Não sei se vocês já viram, mas esse filme passava muito no tempo da ditadura, né? Agora também não passa. A gente devia sugerir a turma assistir. Você acha que... Porque, por exemplo, a gente acaba de passar por uma experiência traumática em termos de segurança jurídica, que é o desmanche da Lava Jato. Agora, quando a gente vê as arbitrariedades que estão sendo feitas no momento, você vê um clima assim, de instabilidade jurídica brasileira capaz de complicar realmente investimentos e... enfim, medidas de longo prazo aqui no Brasil? Olha, pela primeira vez, Matos, eu na pessoa física mesmo, eu fiz 56 anos, né? Então eu estava nas diretas já em 84, estava no impeachment do Collor em 92, estava participando da vida política aí todo o tempo, né? Fundamos um partido político, fui candidato e tal. Eu sempre acreditei que o Brasil fosse maior do que a confusão institucional que ele sempre apresentou e você colocou, e que a injustiça característica da nossa sociedade fosse, ainda que paulatinamente, sendo reduzida. Né? Porque o Brasil, se fosse descrever o Brasil numa frase, o Brasil é um país injusto, ponto. Injusto em todos os sentidos, inclusive porque a justiça não funciona, por isso que ele é injusto. Não estou falando só de diferença social, estou falando efetivamente de enforcement da lei. Né? Esse país não tem, a lei não é para todos. Aquilo que é básico em algumas democracias não é no Brasil ainda, embora haja alguns avanços, mas a lei não é para todos. Então, e o pior é isso, nem o passado está garantido. Né? Então, quando você acha que tudo está
Está resolvido, parece algum artifício pirotécnico, e o sujeito faz um negócio como a Lava Jato, que é uma coisa assim, para mim, até hoje eu não consigo explicar para o meu filho, que tem 12 anos e começou a se interessar por política. Tem algumas coisas que eu tento explicar, eu não consigo explicar. Não dá para explicar. É um negócio que não dá. Então, assim, a Lava Jato tem por baixo, 6 bilhões, né, 16 bilhões de reais recolhidos. Vai fazer o quê com esse recurso? Isso é tudo entrega de confissão. Réu confesso. Vai fazer o quê com esse dinheiro? É uma piada pronta, um negócio horroroso. Eu não acho que isso tem solução de curto prazo. Não acho, não, tenho certeza, não tem solução de curto prazo. Porque a gente precisaria ter um processo de depuração das pessoas e das regras. E isso se faz com o quê? Com constituinte, com reforma dos códigos. São trabalhos muito lentos e muito longos. Reforma do Código Civil demorou não sei quanto tempo, reforma, e não reforma, né? Você só dá uma arrumadinha, você não dá aquela ajeitada. Do ponto de vista mais assim de mudança radical, eu acho que nós não vamos ter. Espero que não tenhamos, que seria ruptura institucional. Quando você tem uma ruptura institucional, você pode rasga tudo e começa de novo, mas a gente sabe como começa, também não sabe como acaba. Então, prefiro não ter. No processo democrático, seja lá como o nosso processo democrático vai se desenvolver, é coisa de longo prazo. Nós três não vamos estar aqui para ver. Então, eu prefiro acreditar que vai ter uma depuração, que começa com essa contenção das pessoas físicas, das autoridades morais, se é que também dá para chamar de autoridade moral, o Temer, enfim, essas figuras o Alckmin, que podem ligar para os nossos juízes do Supremo para começar a contenção do processo e que haja o mínimo de convergência das interpretações das leis básicas, porque o Supremo já deixou de ser Supremo há muito tempo, né? O Supremo virou causa de primeira instância, acaba para o Supremo, quer dizer, é uma desorganização geral do sistema judiciário. E a elite brasileira, mais bem remunerada, a mais bem preparada, a mais bem formada toda, é Ministério Público e Judiciário. Então, assim, a gente criou uma elite de funcionalismo público que cuida da lei. É uma coisa surreal. Então, assim, para resolver esse negócio é no longo prazo. Eu não sei como, eu acho que tem que ser com uma depuração provocada pela política, e a política significa algumas figuras da política que têm um mínimo de poder, que têm um mínimo de voz, de peso, que contenham na conversa as ações do judiciário que tem transformado esse país num país sem justiça. E, como consequência, você falou, vai cair investimento, vai cair produtividade e tal. Infelizmente, já está acontecendo. Eu tenho dados também que eu tenho perguntado para muita gente e tal, o que está acontecendo nesses últimos meses em relação à evasão de recurso, de fortuna, né? Pessoal que tinha dinheiro para investir em fábrica, dinheiro para investir em coisa nova, parou para ver o que vai acontecer. Esse processo, que ainda não está mapeado e não está contado, certamente tem efeito sobre o crescimento. As pessoas que têm condição de ampliar a produção, de plantar mais ou plantar menos, de comprar terra e investir, de suprimir para plantar mais, toda essa turma aí está meio com o pé atrás. Vou abrir meu capital na bolsa para fazer uma fábrica nova. Não vai abrir mais, né? Aliás, o que a gente tem ouvido é o contrário, que eu espero que sejam só casos localizados. A fábrica da OC que fechou, a fábrica da Riachuelo que fechou, lá do grupo Guararapes, agora esse negócio da Americanas, que não tem nada a ver com o governo, mas é um impacto de mercado muito forte, de falta de credibilidade do mercado. Então, assim, o quadro não é rosa, né? O quadro é de preocupação, infelizmente. Perfeito. Christian, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Eu acho que foi um panorama bem realista, que é o que o nosso programa se propõe a apresentar para a audiência, e esperamos ter você aqui em breve, novamente, e para a gente continuar essa conversa que vai ser muito necessária, onde as pessoas possam se orientar, ganhar balizas aí para seguir na sua observação da vida política e eventual eleições que vão chegar aí. Muito obrigado
E uma última palavra aí, se você quiser. Muito obrigado, Matos, pelo convite. Cumprimentar o Bianchi, que está aqui também com a gente, o programa, desejar sucesso a vocês aí. Se eu puder ser útil a vocês, ao programa e ao projeto aí, contem comigo. E vamos acreditar que o Brasil é maior do que essa confusão que a gente criou aí. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.